gravação. Pronto, agora tá gravando. Tudo que vocês disserem pode ser usado contra vocês no tribunal a partir de agora. Inclusive, tá sendo gravado, beleza? Vamos lá começar? Aprendizagem supervisionada, classificação. O conteúdo que seria da sexta a gente faz hoje e a prática na próxima aula, tá? Hoje a gente tem uns desenhozinhos. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Parará. Deixa assim. Ok, vamos lá. Aí. O conteúdo de hoje é alguns conceitos teóricos, tá? Sobre aprendizagem supervisionada. Na verdade, vocês já viram o exercício prático da Iris e a gente vai revisitar ele agora, só que falando de alguns aspectos diferentes. De um problema de classificação. E no final da aula a gente vai falar sobre aquelas mesmas métricas que vocês utilizaram de precisão, né, acurácia e matriz de confusão, confusion matrix, só que agora numa perspectiva mais não é profunda do tema, mas mais explicativa do tema, tá? Então, fundamentos e métodos, a gente está aí na primeira unidade. Segundo tópico hoje, métodos supervisionados, classificação. Ou Supervised Learning Classification também, né? É mais comum quando vocês forem olhar aí na internet. Então, nos métodos supervisionados, a gente tem um conjunto de dados de entrada e... Deixa eu ser mesmo. Deixa mais livre, acho que... Ok. E o nosso workflow... Lembra agora do nosso workflow em 4 etapas? Que é a obtenção dos valores, depois a separação dos dados, depois a definição do modelo e a avaliação do modelo. Aqui, ó, a etapa de limpeza dos dados, de análise de dados, é tudo parte da seleção dos algoritmos, nessa figura. Aí aqui também a gente divide os dados, que não está nesse desenho, e a gente entrega para o modelo, depois a gente avalia. Mas o que é importante aqui? Nos dados de entrada, a gente até pode ter vários conjuntos de dados representando 2, 3, 4 ou 5 categorias, classes. Eles podem ser variados, é importante que eles sejam variados. E no final a gente tem, como saída, sempre dados também categóricos. Categóricos é o quê? Que são categorias, que são classes. O domínio da saída, ele é um domínio de inteiros. Pode ser variáveis strings, pode ser números, mas elas são classes. Elas não são valores contínuos, tá certo? Vamos seguir. Pode ligar o ventilador aí, viu, por favor. Bom, vocês podem parar e perguntar a qualquer momento, tá certo? Não acumulem dúvida, não. Deixa eu seguir lá. Up. Bom, o que é IA se a gente pegar a perspectiva de classificação supervisionada, né? Bom, IA pra gente, como sempre, toda aula vai ter isso, habilidade para raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar, compreender ideias complexas e aprender a partir da experiência. Hoje, criar modelos de classificação é também aprender a partir das experiências. A ideia mais básica de fazer a aprendizagem a partir da classificação é essa daí. Vocês fazem isso, quem lava a louça pelo menos, né? Faz isso, quem lava e guarda, né? Tem gente que só lava e deixa no escorredor. Mas faz isso diariamente. Quando a gente pega o conjunto de talher, que está lá lavado, em tese, bem lavado, e a gente tem que colocar lá na gavetinha, quem se organiza, né, pelo menos, separa lá a faca no conjunto das facas, o garfo no conjunto dos garfos, o talher no conjunto do talher. Se você separar direitinho, você vai identificar que o talher pequeno vai para um canto, e a colher pequena vai para um canto e a colher grande vai para outro canto. Se o seu classificador tiver um pouquinho alterado, se beber um pouquinho a mais da conta, vai botar lá a colher pequena junto com a colher grande. Então, tem gente aqui que tem um classificador de talher bom, tem gente que tem um classificador de talher ruim. Mas me digam aí vocês, tentem trazer para mim alguns outros exemplos do dia a dia do que vocês fazem naturalmente de classificação. Bora aí, falem aí alguma coisa.
É isso mesmo, separar a roupa por cor, né? Tem gente que tem essa preferência por, hoje eu quero usar uma cor, quero usar outra. Quem tem muita roupa, separa por cor, ou não. Outro exemplo aí. Também separar por cor para lavar, muito importante. Eu tô com um lençol aqui roxo, mas na verdade é porque eu lavei um azul com um branco. Aí, óbvio, o branco virou roxo. O que mais aí que vocês veem à mente? Bora, galera. Preguiça essa de falar. Hã? Qual? Também, pode ser. Vamos fugir do universo da moda e tentar achar aí outro universo. Onde... Uhum. Eu, por exemplo, separo panela de louça. Louça e talher. E aí eu só lavo louça e talher. Odeio lavar panela. Principalmente se for de pressão e se fez carne. Ou feijoada ou qualquer coisa. Mas vamos lá. Então vamos seguir aqui. Vocês já fizeram muitos exemplos aí de classificação. Existem vários outros exemplos de classificação que a gente usa todo santo dia. Todo santo dia. A ideia principal da classificação aí é intuition, né, que a gente chama, o feeling da coisa, é separar coisas em caixas. A gente faz isso, né? Caixas é locais, tá? Não precisa pensar caixa mesmo fechado. Mas é em cantos, em locais, em espaços de trabalhos ou de organização diferente. Se eu quiser separar alunos que estão participando de um processo seletivo de um projeto, então posso classificar em alunos que vão para a segunda etapa e alunos que não vão. Então são dois destinos. Aí quando os que vão para a segunda etapa, alunos aprovados e não aprovados. Também são. Sempre eu estou fazendo classificação. Só que para fazer essa classificação, a gente precisa de critérios. E para fazer essa classificação, a gente precisa de dados de entrada. E aí eu classifico. Os dados de saída a gente chama de targets, ou alvo, objetivos. Na classificação, a saída, os targets, eles são sempre categorias. Quando a gente fala dados categóricos, é porque eles não são contínuos. A gente tem definido uma quantidade numérica, ele é enumerável, finita, limitada. Então eu tenho uma, ou duas, ou três, ou quatro categorias. Então são contáveis, enumeráveis, está no conjunto dos inteiros. Na classificação, na regressão a gente vai ver na próxima semana que não, aí pode ser um conjunto infinito, conjuntos reais, não enumeráveis infinitamente, né? E as entradas, no problema de classificação, pode ser dados categóricos e pode ser dados numéricos. Por exemplo, para definir em duas classes, alunos que são aprovados e alunos que não são aprovados, só tem duas classes, isso é classificação. Mas os dados de entrada, que são os inputs, eles podem ser numéricos. Pode ser a nota, por exemplo. Então 7,1, 7,2, 7,21, 7,2134 são dados numéricos. E aí eu uso esses dados numéricos para classificar, tornar em duas classes. Mas eles também podem ser categóricos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma média aritmética normal e digo, olha, são três notas. A primeira, ele aprovado, a segunda, não aprovado, a terceira, aprovado. Então eu posso pegar os três valores que são categóricos, aprovado, não aprovado e aprovado, e fazer uma média para ter o valor final. Quando eu falo média, então eu estou dizendo que o meu algoritmo ou o meu modelo usa uma média. Uma média é uma função. Uma média é uma forma de categorizar os valores de entrada e dar um valor de saída. Então esses são também modelos. Então o nome para saída geralmente é target, tá? É muito importante vocês aprenderem esses nomes em inglês, porque na prática a maioria dos tutoriais, manuais, mesmo quando são escritos em português, usam os termos em inglês.
Então tem os inputs e os targets, tá? Bom, deixa eu só ver aqui uma coisa. A ideia principal é categorizar. Deixa eu fazer um desenho aqui agora, para que isso fique mais claro aí na cabeça de vocês. Só para vocês terem uma ideia do que seria. Eu acabei de falar que um classificador, um modelo, né, da gente, ele é uma função. Bom, qual é a função mais simples que vem na cabeça de vocês? Função matemática. Qual é uma das primeiras funções que a gente aprende? Tá, função adição, função somar. A x mais b, uma função... Eita, já ia desenhar no lugar errado aqui. F de x é igual a x mais b. Uma função de primeiro grau, né? Igual. Se a gente... Tá, beleza. Se a gente precisar plotar essa função, qual é a forma dela? Uma reta. Beleza. Mais ou menos assim, né? Quem é A? Coeficiente angular. Esse carinha aqui, né? Que vai dizer o quão a minha reta é inclinada. E quem é B? Y. Beleza. Aqui é o meu B. Quanto em Y eu tenho que subir para começar a criação da minha reta, e A é o coeficiente angular, estou chamando de alfa aqui, mas pode ser A, beleza? E aqui é o meu X. O que isso tem a ver com aprendizagem de máquina, com inteligência artificial? Esse aqui é um dos classificadores, é um dos modelos que a gente pode dizer base para criar um algoritmo inteligente. Professor, não estou acreditando não, que um modelo é uma função ax mais b. Vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui como é que funcionaria. Eu tenho x e eu tenho y, tá? Vamos supor que a gente tem um conjunto de dados. Então a minha primeira categoria são os dados, vamos dizer que x representa, deixa eu ver aqui, fazer um domínio espacial. Eu quero separar bolas. Bolas não. Quero separar quadrados. Eu tenho quadrados grandes e quadrados pequenos. E aí um quadrado, ele tem o valor... Deixa eu ver, esse quadrado tá bom. Quadrado não. Deixa eu pegar outro exemplo. Eu quero tentar separar... Vou tentar achar aqui uma coisa que fique mais prático, só da gente entender a função. Tá, pode ser. Separar potinhos de garrafas e potinhos. Então eu tenho a largura, é x, e eu tenho a altura, que é y, altura. Eu quero separar os potinhos que são bons para guardar macarrão, por exemplo, espaguete, e potinhos que são bons para guardar, sei lá, sorvete. E ficar fácil de tirar o sorvete do pote, tá? Então eu tenho vários tipos de potinhos. Potinhos assim, potinhos assado. E eu tenho esses que são assim, tenho esses que são mais assim. Ok? Então, quais são os potinhos que vocês acham que são bons para guardar espaguete? O, o mais alto. Beleza. Por quê?
do espaguete. O espaguete é mais comprido, então vou guardar o macarrão em pé, porque se eu for colocar no potinho quadrado, eu vou ter que quebrar ele. E o sorvete, é melhor guardar num pote assim ou assim? Do azul ou do vermelho? Do azul. Por quê? É mais fácil eu pegar uma colher e tirar o sorvete aqui do que colocar até lá no fundo quando estiver acabando. Então, o que a gente vai traçar aqui no gráfico? Qual é a largura normalmente do potinho de sorvete? A largura é o X e a altura é o Y. A largura do pote de sorvete aqui, ela é maior ou menor do que a do Y? Ou a do espaguete? Geralmente a largura do pote de sorvete é maior. Então a largura é aqui e a altura é baixa. Então tem o outro aqui, largura X, altura Y. Largura X, altura Y. Ele é baixo e ele é largo. Então ele é baixo e é largo. Grande X, pequeno Y. Tenho vários aqui. E agora eu tenho o potinho do macarrão. Potinho do macarrão. Geralmente ele tem um Y alto e um X pequeno. Pronto. Se a gente quisesse usar... Então aqui são exemplos, certo? Quem que é o X aqui desse ponto? O X é um atributo do meu ponto. E o Y é outro atributo do meu ponto. Então o X é uma feature. Então tem o X aqui, valor, por exemplo, 5. E o Y, valor, por exemplo, 7. Esse outro aqui agora, ele tem um valor 10, por exemplo, de X. E o outro aqui, desculpa usar esse ponto, 3 de Y. Então, cada ponto desse tem um valor para X e para Y. Ou seja, a gente tem uma tabelinha lá dizendo, ó, para o X tal e o Y tal, a gente tem o tipo de potinho, que é para sorvete, o outro para macarrão, para sorvete, para macarrão, e assim vai. E a gente tem um valor de X, um valor de Y, um valor de X, um valor de Y, e assim sucessivamente. O que a gente deseja fazer agora? A gente tem um modelo chamado f de x a igual a x mais b. E a gente tem um algoritmo associado a esse modelo. E a gente tem uma estrutura de dado para armazenar x e para armazenar a e armazenar b. Então a gente tem lá, imagina que vocês criaram uma classe, um método, um atributo da classe é a, o outro atributo da classe é b. A gente tem um método chamado solve ou predict, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu predict, ele vai pegar o seu valor de x que você deu, vai fazer a vezes x mais b e vai te devolver. E a gente tem um outro método chamado fit, que vai pegar esse algoritmo aqui, junto com um conjunto de dados bem grande, x treinamento e y treinamento, que você passou aqui, e vai ajustar o valor de A e B. Então, vamos supor que a gente comece com um valor de A igual a 0, por exemplo, e um valor de B igual a 0 também, por exemplo. Então, como é que seria a minha função nesse caso aqui, onde A é igual a 0 e B é igual a 0? Não uma reta? Para todo valor que eu botar de x, vai dar 0, mais 0 vai dar 0. Então, a minha função ela seria assim, ó. Essa função aqui, o que ela diz para mim? Todos os valores que estão para cima dela, eu chamo de categoria 1, no caso, nosso macarrão. Todos os valores que estão abaixo, categoria 2, sorvete. Se eu usar a função desse jeito, ele vai categorizar todos os meus pontos aqui corretamente? Sim ou não? E aí, alguém fala? A minha reta é a função onde A é igual a 0 e B é igual a 0. Estou dizendo que acima da função, acima da minha reta, é macarrão.
e abaixo é sorvete. Se eu pegar esse dado de exemplo aqui, que tem x igual a 10, sei lá, y igual a 0, e aplicar na função com esses valores aqui, ela vai dar 0. Aí eu vou dizer, acima dele é macarrão e abaixo é sorvete. Esse ponto aqui é sorvete ou é macarrão? O azul. Macarrão. Só que eu estou dizendo agora desculpa, é sorvete, mas eu estou dizendo que é macarrão. Então ele está classificando errado. Aí o que o meu algoritmo fit vai fazer? Ele vai pegar um ponto aqui, outro ponto, outro ponto, outro ponto, e vai ajustar o valor de A e de B. Vamos supor que para ajustar o valor de A e de B, deixa eu apagar aqui um bocado. Pronto. Eu use um algoritmo que faça assim, para cada dado de exemplo, eu vou ver onde está o exemplo e vou subir o valor de A e subir o valor de B baseado no valor do meu exemplo. Então, eu coloquei lá macarrão, pote de macarrão, ele tem X aqui e tem Y aqui. Eu vou subir aqui e o meu A vai ser agora igual a 0,5, por exemplo. E o meu B igual a 0,5. Aí eu pego agora o meu dado de exemplo M, e ele diz que o X é assim, o X é assado. Eu vou baixar um pouquinho o meu A agora para 0,3 e o meu B para... vou subir para 1. E eu fico fazendo isso, testando e botando um novo valor lá no A e lá no B. Até um momento em que minha curva ela vai começar a andar. Ela vai estar aqui assim. Quando ela estiver aqui, eu vou fazer um teste. Eu estou classificando corretamente? Então, acima da reta, eu estou dizendo que são os meus valores para pote de macarrão. Abaixo da reta, para pote de sorvete. Nesse caso aqui, a minha reta estaria classificando quase perfeitamente. Só que eu tenho dois valores errados ainda. Continuo o meu algoritmo. Vou ajustar o meu A e o B até um momento em que a minha reta passe mais ou menos assim. Aqui eu vou achar um valor para A e um valor para B, tal que, dados meus dados de treinamento, x e y da minha tabela, não é o de teste, só treinamento, eu consiga ajustar a minha reta, que é uma função linear, função de primeiro grau, de tal forma que a maior parte dos meus dados de exemplo para macarrão permaneçam acima da reta. E a menor parte dos meus dados de... E a maior parte dos meus dados de sorvete, pote de sorvete, estejam abaixo da reta. Vocês entenderam a ideia do modelo, dos parâmetros do modelo e dos dados de treinamento? Para esse caso, que é um caso muito simples, é uma função de primeiro grau. Entenderam a ideia por trás da coisa? Diga. Não vai bugar. Tenta lembrar que a aprendizagem de máquina, o machine learning, todos esses algoritmos, eles não tentam ser 100% preciso. Muito bom quando é 100% preciso. Mas a ideia é que eles não sejam perfeitos. É que eles sejam quase perfeitos. Porque nos problemas reais, sempre vai existir... Deixa eu pegar aqui. Nos problemas da vida real aí, sempre vai existir um pote que ele dê certo, tanto para macarrão como para sorvete. É um pote bem grandão. Deixa eu desenhar ele aqui. Ele é grande, ele é largo, aqui cabe muito macarrão. E ele também é bom para pegar sorvete, porque ele é largo, então minha mão vai conseguir entrar dentro perfeitamente. Sim, respondendo a tua pergunta, vai ter caso em que o meu classificador vai pegar um dado de macarrão que dá para os dois e você vai ter que criar um critério. Eu vou dizer que ele é para macarrão, para sorvete. Cabe ao utilizador final. Ou você faz o quê? Cria uma terceira classe, aquela classe que serve para os dois, e usa duas funções ou três funções lineares aqui e usa uma combinação no final. Uma média das três, por exemplo. Então vai depender muito do que você está definindo como problema. E os dados que você está usando para treinar. Também é muito importante perceber isso. E a gente vai ver. Para esse caso aqui, a gente só está usando largura e altura.
a gente poderia estar usando um outro domínio, a profundidade. E aí a gente já não estaria trabalhando com uma função linear simples. A gente teria que trabalhar no domínio espacial. E a gente teria que definir um plano de divisão, para poder dizer o que está mais para cima no meu cubo, né, tridimensional, ou o que está mais para baixo. E conforme a gente vai usando diferentes funções, por exemplo, eu poderia estar usando, em vez de uma linha reta, uma parábola. O que é uma parábola? Uma função de segundo grau. Então ela é positiva ou negativa, ou uma função de terceiro, quarto grau, que fizesse mais ou menos isso. Ó. E aí eu estou separando meu conjunto de dados para cima ou para baixo. Tem uma infinidade de coisas. Mas sim, pode acontecer esse caso e eu não consegui classificar perfeitamente. Nesse exemplo que eu dei, é um exemplo fictício e a gente pode fazer isso. Mais alguma pergunta? Nesse caso hipotético seria 100%. Nesse caso hipotético. Mas se não fosse, aí a gente reduziria. Teria que calcular a taxa de acerto, que é uma métrica para avaliar o modelo. E nesse caso aqui, quantos atributos a gente tem? Só dois. Nos modelos mais complexos, a nossa função ela seria f, se a gente tivesse... no caso aqui eu estou passando dois atributos. Bom, aqui, essa é a função, na verdade, que só recebe um valor, né? X e eu detecto Y. Essa, para ser mais correta, eu teria que estar fazendo assim. XY ela me dá Z, que é a classe, tá? Mas eu poderia colocar vários e vários e vários outros atributos. Dentro do meu modelo, eu poderia estar trabalhando com funções para cada um dos atributos ou para a composição de alguns desses atributos. Vamos seguir então, já que ficou mais ou menos claro para vocês. A gente vai passar mais, tá? Essas funções, como eu disse, poderia ser assim, né? Uma função linear, f de x, ou poderia ser uma função assim também, ó. Os meus dados estão aqui, ó, no meio, e eu quero separar dos que estão fora, dependendo de como são os atributos. O que não importa a forma da função que a gente vai criar, a gente tem que criar uma função. E essa função poderia até ser assim também, ó. Se tivesse mais dados aqui em azul, ó, eu poderia criar uma função que separasse aqui o meu conjunto, assim, ó. Agora, matematicamente, isso é uma função? Não, porque para cada x eu tenho o quê? Para ser uma 2y, para ser uma função desse jeito, a gente teria na definição matemática, né, de função, a gente tem um só. Só que mesmo assim, a gente consegue sim representar esse tipo de coisa. A gente vai chamar de equação, né, não só a função, mas são os modelos. A gente pode fazer o que a gente sonhar aí, tá? Diga. As duas coisas. É por isso que é importante a gente fazer uma análise dos dados antes de escolher um modelo. Para problemas que são simples, desse jeito aqui, ó, não faz o menor sentido a gente usar uma rede neural artificial, porque é tipo pegar um canhão para matar uma formiga. A gente pode usar um modelo muito simples linear, né, um classificador linear. Para esse aqui, a gente consegue usar precisa de um modelo mais robusto. Então, geralmente a gente pode usar KNN, eu vou falar sobre KNN hoje ainda, mas pode usar uma rede neural artificial, pode usar um ARBF, pode usar uma SVM. Bom, tem várias soluções, mas um KNN muito simples resolve isso aqui. Às vezes, a gente precisa transformar os atributos, criar atributos. Se eu poderia resolver facilmente esse problema com uma função linear, só que eu precisaria usar um atributo diferente.
Eu poderia, por exemplo, calcular um atributo, se eu soubesse que se eu soubesse qual é o valor de x aqui e valor de y aqui, eu poderia criar um atributo chamado distância do ponto central. E aí o ponto central seria um atributo, tá? Eu pego o valor de x e y aqui e calculo a distância em raio para cada um desses pontos. Esse ponto está distante quanto do ponto central, esse ponto está distante quanto do ponto central, e assim vai. E aí o meu atributo seria a distância. Então, com a distância, os que estão mais distantes pertencem a uma classe. Os que estão mais próximos pertencem a outra classe, classe 1 e classe 2. E aí eu estou resolvendo um problema que não é linear, ou seja, aqui é no mínimo segundo grau, com a equação do círculo aqui, terceiro, e eu consigo resolver com uma função linear, mas eu tive que criar um novo atributo, porque os atributos originais só era a distância do ponto x e y. Ok? Vamos seguir. O que eu fiz aqui? Ok, vamos seguir. Bora seguir, pelo amor de Deus. Pronto. Vamos rever. Diga, Ivan. Hã? Falou? Bom, vamos. Beleza. Vamos lá. Vamos rever agora alguns detalhes do problema íris, só para fixar esses nomes, tá? Lembrando que, é óbvio, muitos de vocês estão apreensivos, professor, é muita coisa, não entendi. A gente vai entendendo tudo. A primeira prática foi só para fixar em vocês a ideia de que o processo de aprendizagem de máquina ele tem etapas. Tem uma primeira etapa que você obtém os dados, que você cria os atributos, você estuda esses dados. Depois você separa grupos de dados, escolhe um modelo, treina e avalia. Então é muito importante cada uma delas. Ao longo do tempo a gente vai entender muitas coisas aí. E vai aprendendo os nomes, captando os nomes. Então, para o problema da classificação das flores de íris, a gente tem as variáveis de predição do preditor, ou os atributos, a gente chama isso, que são os nossos inputs, tá certo? São as variáveis, e a gente também tem as variáveis objetivo, que é o nosso output. Qual é o objetivo que a gente tem para criar um classificador, tá? Para criar um classificador, o que a gente quer é predizer qual é a classe, dado o meu conjunto de entradas, ou seja, as minhas variáveis de entrada, que são quem? Meus atributos. Então a gente tem os nossos dados de entrada e a gente quer predizer, a gente quer adivinhar não, calcular, por assim dizer, qual é a categoria. Quem é aqui? Nosso output. Então, na classificação, a variável objetivo, ou seja, o meu dado de saída, ele é categórico, sempre. Mas os nossos dados de entrada, eles podem ser variáveis contínuas ou variável categórica. Nesse caso aqui, são variáveis contínuas, variáveis numéricas dos reais, tá? Pronto. Algumas convenções de nome. Então, feature, toda vez que vocês escutarem a palavra feature, ela é a mesma coisa que atributo, ou variável de predição, ou variável independente. Quando a gente está falando de funções matemáticas, quais são as nossas variáveis independentes? São as variáveis que existem, independente da função, elas estão lá. O target variable, a variável destino, output, elas são o que a gente chama de variável dependente. Por quê? Ela depende da função e dos valores que a gente colocou. Ela não existe por si só. Eu não vou escolher uma aleatoriamente, ela depende de algo. Elas são as variáveis de resposta. Toda essa nomenclatura, elas vêm da matemática, vem da estatística, da probabilidade, da programação. Então são só nomes que vocês vão encontrar para separar o que é entrada do que é saída. Os métodos supervisionados de classificação são muito utilizados para automatizar tarefas que demandam muito tempo.
Então, há um exemplo de tarefa que demanda muito tempo. Você tem lá uma planilha gigantesca com 1000 notas e você tem que dizer se passou ou se não passou. Como é que você faz isso? Você cria uma função. Então você está classificando, passou ou não passou. E a função ela pode ser uma função exata, matemática, mas ela poderia ser uma função mais subjetiva, um modelo inteligente. Eu tenho que fazer a triagem de roupas em um brechó. Então chegou lá 1000 peças de roupas que as pessoas doaram. E eu preciso fazer uma triagem. Isso é uma classificação. Eu poderia tentar fazer de maneira automatizada. De repente eu passo numa esteira, vou tirando foto e detecto regiões ou superfícies das roupas que estão rasgadas. Posso tirar. Ou pela cor, branco que está mais desbotado. Estou classificando. Então são tarefas... Não sei se vocês estão vendo aí. Tá. São tarefas que demandam muito tempo, tá? Ou uma atividade manual. Um exemplo que eu coloquei aqui é o diagnóstico médico. Então não estou falando de diagnóstico médico daquele caso raro, difícil, etc. Não. A gente pode, por exemplo, pegar um exame. Um exame que tem 3, 4, 5 indicadores. E aí o cara vai fazer a análise daqueles indicadores para dizer se você tem alguma coisa ou não. Aí um exame de sangue, tá? Que seria mais simples. Esse tipo de exame é feito muitas vezes por dia, vários dados, e eles têm uma forma de ser avaliado pelo médico, que está lá analisando, o laboratorista ou qualquer outra pessoa. Então eu poderia usar um sistema inteligente para fazer essas categorias, porque existem regras para isso. E aí você associa um determinado risco a essa classificação automática. Mas no final tem lá um cara que tem que dar a assinatura para se responsabilizar por aquela classificação. A gente pode usar a classificação para predizer algo futuro. Por exemplo, uma pessoa está navegando lá numa página e tem uma propaganda. Qual é a probabilidade desse cara clicar nessa propaganda, dado que eu tenho tudo isso na página? Aí eu coloco o que significa tudo isso na página, por exemplo, o tipo de conteúdo, se esse conteúdo é próximo do que o usuário costuma ver, se é uma imagem do tipo de imagem que ele costuma ver, e aí eu consigo predizer se a propaganda que o outro patrocinador criou, esse cliente vai clicar ou não. E se ele não clicar, eu posso ter outros tipos de propagandas em que eu teste, e se eu acredito que ele vai clicar, então eu coloco lá essa propaganda. Um exemplo bem real disso é o que a Netflix faz para algumas sugestões de conteúdo que vocês acessam. Então, se vocês costumam ver seriados de aventura, de fantasia, de ficção, etc. e tal, ele pode predizer que esse cara aqui vai gostar de Stranger Things, por exemplo. Só que ele não gosta de suspense ou de terror. Então ele vai lá e coloca uma capa de Stranger Things que não tem o monstro lá. Ele vai colocar uma que tem os meninos correndo numa bicicleta. Esse aqui ele gosta mais de, sei lá, terror. Então eu vou colocar outra capa. Mas ele vai continuar sugerindo Stranger Things, porque é do perfil do usuário. Só que eu vou colocar uma coisa que vai ter mais atração para ele. Entenderam até onde a gente consegue criar modelos distintos com dados de entrada, que são features, né, atributos complexos ou simples. Só que para esse tipo de aprendizado, é necessário, obrigatoriamente, a gente ter uma base de dados já categorizadas, com exemplos de dados de entrada e categorias de saída. Isso a gente chama de labeled data, tá? São dados já etiquetados, já categorizados. Como que a gente pode obter esses dados já categorizados? Um é você ter um histórico. Só que nem sempre a gente tem um histórico. Então, por exemplo, categorizar consumo de veículo, dado a sua potência, dado o seu consumo, dado sei lá o que, quilômetros, dado meio monte de coisa. A gente pode pegar um histórico de muitos veículos que já foram fabricados. Mas para a Netflix ela não tinha esses dados, então ela teve que criar. Aí ela pode fazer alguns experimentos para criar esse conjunto de dados. Ela pode chamar, por exemplo, um conjunto de usuários e fazer um experimento. Olha, o que você clicaria? Aqui ou não? Ali ou aqui? Ali ou lá? E obteria esses dados de exemplo. Só que isso é muito custoso. Para os modelos mais complexos, por exemplo,
categorizar e classificar objetos em uma imagem, classificar frutas, carros, pessoas, semáforos, faixas de pedestre, caminhões de motocicletas. A gente precisa de centenas de milhares. Então a gente está falando na ordem de 500 mil imagens, 1 milhão de imagens, 100 mil imagens. É muita coisa. Os modelos de Deep Learning, que são os mais robustos, para que eles tenham certa funcionalidade boa, a gente precisa de mais de 5 mil, 10 mil exemplos. Em algumas situações é possível você usar com 1.500, mas com esse tipo de situação a gente ou não vai conseguir resolver o problema, ou o problema é simples e a gente usa modelos mais simples. Uma terceira forma de criar dados é o que a gente chama de crowdsourcing. Então eu peço para que eu crie uma estratégia, tem que ser uma estratégia inteligente, para que as pessoas por si queiram fazer. E aí o Google faz isso maravilhosamente. Então um exemplo clássico é o CAPTCHA, que ele coloca nas páginas. Quando vocês entram num site para identificar se você é um robô, né, um algoritmo tentando acessar a página, né, um software, e não uma pessoa, ele coloca lá essas caixinhas e pede para, por exemplo, que você leia e escreva aqui. Ou que você veja a imagem e identifique, me fala quais são as imagens que tem rio, ou que tem ponte, ou que tem carro, ou que tem número. Ele sempre muda em função para dizer se tem ponte ou se tem carro, se tem. Então, isso sempre tá mudando. Depende de quem é o dono do site e que tipo de segurança ele quer. Mas a verdade é que o Google aproveita esse serviço de segurança para identificar se é um ser humano ou não, para criar o banco de dados. Então, quando, por exemplo, você diz para o Google e o Google pergunta, quais dessas imagens aqui tem semáforos? Ele está criando, quando você clica lá, essa tem semáforo, essa tem semáforo, essa tem semáforo, ele está criando um banco de dados de imagens de semáforos que vocês estão categorizando para ele, sem você perceber. E assim, ele vai criando bancos e bancos de dados enormes, gigantescos. Ele já tem, infinitos aí. Identificar casas, identificar prédios comerciais, identificar faixa de pedestre, identificar, infinidade de coisas. Tem um CAPTCHA que... Não CAPTCHA, um outro experimento que o Google pedia para você. O primeiro experimento foi... Ele pedia para você desenhar... ele te dava uma palavra e pedia para você desenhar essa coisa. Coisa simples. Então ele falava bola e você desenhava lá uma bola. Castelo, e aí você desenhava lá uma coisa que parecesse um castelo. Não importa se era bom ou não. Mas ele criou só uma quantidade limitada de categorias, certo? Por exemplo, 10. Carro, e aí você desenhava lá o carro. Tá, por que ele pediu isso? O segundo experimento foi diferente. Ele não te dava o tema. Ele pedia que você desenhasse o que viesse à sua mente dentro de uma categoria. Então eu ia lá e começava a desenhar. Quando eu começava a fazer isso aqui, ele perguntava, você quer desenhar um carro? Aí ele pegava e completava para mim. E aí, depois eu estava desenhando uma coisa mais ou menos assim. Ele disse, se você está desenhando um triângulo, aí ele pegava e completava para mim. Ou seja, ele criou uma ferramenta de desenho automático, que hoje até aqui no da Apple tem. Deixa eu fazer aqui. Começar a fazer um quadrado. Ele ajeita para mim. Vou fazer uma bola aqui, bem torta. Ele ajeita para mim. Não estou fazendo nada. Ele é quem está fazendo. Então ele se aproveitou de um conjunto de dados de exemplo que as pessoas criaram para fazer um software para ele. Mas na verdade ele está usando isso para muitas e muitas outras coisas, certo? Então tudo isso tem a ver com a construção do nosso conjunto de dados. Bom, deixa eu mostrar aqui uma outra característica importante quando a gente está fazendo análise dos dados, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso Colab novamente, não vou codificar muito, deixa eu aumentar aqui a fonte, para vocês verem.
Tá, aqui a gente tem um problema da íris, que a gente já viu, tem o nosso conjunto de atributos de entrada e de saída. Então aqui a gente tem comprimento da sépola, largura da sépola, comprimento da pétala, largura da pétala. Aqui são as coisas que vocês já fizeram, então o mesmo código, vou importar o pandas. Eu só coloquei aqui uma nova linha que é para colorir, tá? Eu estou definindo um tema para os meus plots. E aí eu obtive lá os dados da íris, aqui são os meus dados, vocês já sabem. Todos eles são numéricos de entrada, categoria saída é categórico, tá? Então geralmente é string. A gente tem aqui alguns valores, a gente tem a distribuição das classes e aqui a gente tem o boxplot para entender como estão as classes, e aqui eu fiz o histograma e aquele scatterplot com a comparação. Eu estou tentando encontrar correlações entre dois atributos, sempre, um com o outro, tá? Vou tentar aumentar bastante. Aqui, diferente do outro, eu colori. Por que eu colori dessa vez, professor? Porque nesse plot aqui de baixo, vamos pegar esse aqui, ó. Vou dar o zoom bem grande. Lembra do que eu falei no exemplo lá da função linear? A gente tem aqui o comprimento da pétala, nesse terceiro aqui, tá? Comprimento da pétala e largura da pétala. Então, comprimentos pequenos com larguras pequenas, então valor de x e valor de y, são de uma classe. Eu colori as classes aqui, os meus exemplos, em função da classe, tá? Roxo é uma classe, verde é outra classe, amarelo é outra classe. Se eu usar o comprimento e a largura, e se eu quisesse criar uma função que determinasse para mim se ele pertence à primeira classe ou às demais, bastaria que eu criasse aqui, ó, uma função linear. E aí eu consigo diferenciar para o meu conjunto de atributos comprimento pétala e largura pétala, bastaria uma função para eu separar a primeira classe. Se eu quisesse usar outros dois atributos, largura sépola e largura pétala, nesse caso aqui, bastaria que eu criasse uma função linear aqui, ó, com b igual a, sei lá, 1 ponto alguma coisa e a igual a 0. Conseguiria separar a primeira classe das demais. Aqui eu poderia criar uma segunda reta para separar, usando esses dois atributos, comprimento pétala e largura pétala, para separar a terceira classe. E o que não é primeira classe nem terceira é segunda, ou seja, que está no meio. Só que se eu fizesse isso e considerasse só esses dois atributos, eu não ia conseguir distinguir esses casos em que um ponto, um dado de exemplo, amarelo, que é a terceira classe, está no meio do grupo dos verdes. Então ficaria um pouco difícil. Aí, para isso, para que o meu modelo fique mais robusto, eu não uso só dois atributos. Eu uso a maior parte dos atributos que eu tiver aqui. Nesse exemplo, que o amarelo tá, que essa classe está representada desse jeito, considerando dois atributos, aqui eu já considero diferente. Eu já ploto diferente, porque eu estou considerando outro atributo. Aí pode ser que esse exemplo aqui, que nesse caso está misturado, aqui ele aparece em outro lugar, porque eu estou usando outras variáveis desse mesmo exemplo. E assim vai. A gente tenta usar a maior quantidade de atributos e a maior quantidade de funções que separe tudo e faça uma espécie de média ou uma combinação de todas essas classificações no fim para dar a minha classificação e tentar melhorar o conjunto como um todo. Ok. Então a ideia é mais ou menos essa da classificação. É a gente criar fronteiras de decisão dentro de todo o meu conjunto de atributos. Ok? Então, eu vou dar um outro exemplo agora. Não é o exemplo da função de primeiro grau. Esse aqui é um algoritmo que não é uma função matemática comum. É um algoritmo que tem uma estrutura de dados e tem uma memória onde eu vou guardar distâncias. É bem simples. O nome dele é
NN, que é os K vizinhos mais próximos. Qual é a ideia dele? Eu pego um conjunto de treinamentos e classifico. E aí eu pego um novo dado para predizer e eu checo desse novo dado como é que está classificado os vizinhos dele. E a partir dos vizinhos eu faço uma média e digo a qual classe ele pertence. Então eu observo os K vizinhos. Esse K é você quem define. Quero observar um vizinho, 2, 3, 4, 5. O melhor sempre é usar vizinhos ímpares, porque quando a gente vai fazer a média pode ser de qualquer tipo. Pode ser a média aritmética, pode ser a média ponderada, pode ser a maioria, né? Por maioria. Geralmente usa por maioria, tá? E vejo quais são o valor dos K vizinhos e digo qual é o dele. Então, por votação aqui, por exemplo, vamos supor que esses sejam os meus pontos. Eu tenho a classe verde e a classe vermelha. E eu tenho aqui o meu novo ponto. Usando essa estratégia de checar K vizinhos mais próximos, qual é a classe que vocês atribuiriam a esse ponto? Então vamos lá. Eu tenho a classe 1, que é a classe verde. E eu tenho a classe 2, que é a vermelha. E eu quero checar com 3 vizinhos, K igual a 3, tá? Qual seria a classe desse ponto aqui? Qual é o vizinho mais próximo desse ponto? Um vermelho. Qual é o segundo vizinho mais próximo? Provavelmente esse vermelho aqui também. Qual é o terceiro vizinho mais próximo, já que a gente está trabalhando com K igual a 3, o verde. Então, por votação, ou seja, por maioria, qual é a classe que eu diria que esse ponto pertence? Alguém diz aí, por favor? Vermelho, é óbvio. Então, para K igual a 3, seria vermelho. Então, vamos ver aqui. Oi. O que acontece? Na verdade, esse é muito simples, esse algoritmo. A gente cria uma tabela com a informação de x e y. É porque fica ruim de eu desenhar aqui. Mas a gente cria uma tabela com a informação de x e y de cada um dos pontos do conjunto de treinamento. E a gente tem a classe desses pontos. O que é predizer? Predizer é, pego o novo ponto, para todos os meus pontos aqui, eu vou calcular a distância desse ponto aqui, ó, para todos os pontos. Como o meu K é igual a 3, eu vou pegar os exemplos que eu já treinei, que eu já aprendi, que estão mais próximos. Então, da minha tabela todinha, por exemplo, quais são os que estão x exemplo menos x do que eu quero aprender, tá? Menos x do que eu quero aprender. E aí o y do exemplo e o y que eu quero aprender. Tá ruim de desenhar aqui nessa arquivo. E eu armazeno aqui, ó. Distância x, distância y. Distância x, distância y. Aí eu vou ver quais de todos eles estão mais próximos do meu ponto de verdade. Vamos supor que seja esse aqui e esse aqui. Ok. Aí eu pego o primeiro mais próximo. Qual é a classe dele? É vermelho. O segundo, vermelho também. O terceiro, verde. Então faço a soma. Quantos vermelhos eu tenho? 2. Quantos verdes eu tenho? 1. Qual é a classe que eu vou dar? O maior. Pronto. Tá aí um algoritmo procedural. Você consegue implementar um método chamado fit para treinar. Que é treinar? Criar essa tabela com as posições x, y e as classes. E um método predict. O que é o predict? Pega o valor do meu x que eu quero predizer, calcula a distância para os valores que eu tenho, checa qual é o k, se o k é igual a 3, pega os 3 mais próximos, faz a votação e entrega o resultado. Aí, fazer votação pode ser um método intermediário, oculto, só para você calcular a votação. Calcular a distância de k pode ser outro método oculto, mas o método predict
ele vai te dar o resultado. Então é bem simples implementar o KNN desse jeito. É muito simples, é muito legal fazer. Vamos ver se dá certo fazer uma prática disso ou se eu escolho outra coisa como prática, porque o objetivo da disciplina não é de todo que vocês implementem todos os algoritmos. É legal fazer a implementação de um algoritmo desse, mas eu acho mais legal para essa proposta que está à distância, que a gente não tem muito tempo, né? Que eu falei para vocês que eu não queria exigir de vocês mais do que 6 horas semanais, que a gente implemente tudo. Mas vamos ver. Deu para entender a ideia do KNN, todo mundo? Não é simples? Bem simples. Mas vocês entendem que isso não é uma programação normal. Não é uma função matemática simples. É uma coisa que depende de uma estrutura de dado, uma tabela, que depende de um algoritmo também, e depende de uma ideia, que é a ideia de distância, que é, vou categorizar por maioria, por votação. Ou seja, há uma inspiração interna, há uma combinação de coisas para que eu crie um modelo de predição para classes, certo? Então, nesse exemplo aí, como a gente viu, se a gente considera k igual a 3, o meu domínio está aqui, ó, eu vou considerar esses 3, logo a minha classe vai ser vermelho. Se eu fosse além, se agora eu quisesse, k igual a 5, para k igual a 5, inicialmente a minha classe era vermelha, mas agora ela passaria ao quê? Deixa eu mudar a cor aqui. Ela passaria a ser... Vixe Maria, que verde ruim. Na verdade, ela passaria a ser o quê? Oxi. Difícil aqui o negócio. Agora vai. Passaria a ser verde. Por quê? 1 verde, 2, 3, 1 vermelho, 2 vermelho. A maioria é verde. Então, o meu nó já seria verde. Tá vendo que dependendo do K escolhido, um determinado ponto pode vir a ser vermelho ou verde. Pode vir a ser de uma classe ou de outra. Ok? Escolher o valor de K é escolher um hiperparâmetro. Um parâmetro de ajuste do algoritmo. O algoritmo ele funciona com K igual a 1, a 3, a 5, a 7, a 9, não importa. O algoritmo ele funciona, mas você tem que passar um hiperparâmetro, um parâmetro de ajuste do algoritmo, que é o K. Dependendo do K, os meus dados vão ser classificados de um jeito ou de outro. Ok? Nesse caso aqui, como é que funcionaria? A gente treinaria com alguns exemplos, e toda vez que chegasse um novo valor aqui, eu já saberia que, pela distância, se eu fizesse k igual a 3, igual a 4, igual a 5, não importa, esse novo ponto que eu criei aqui, ele seria classificado naturalmente como a primeira classe aqui, setosa. Se um novo ponto caísse aqui, ou aqui, ou aqui, ele com certeza seria classificado pela maioria como virgínica. E o que não é setosa ou virgínica são pontos que são versicolor. Nem precisaria fazer as contas para esse caso. Se ele não cai num classificador ou no outro, ele vai ser do terceiro. Então, uma pergunta que vocês fizeram logo no começo. Professor, posso classificar errado? Posso. Nesse caso aqui, se eu colocasse um ponto aqui perto, provavelmente ele me diria... Desculpa. Que erroneamente é classificar esse dado como versicolor quando poderia ser virgínica. Mas é da natureza do tipo de problema que a gente está resolvendo. Se a gente criasse muitas funções para definir essa fronteira aqui, ele ia viciar, ele ia aprender. Só que ele não ia aprender para novos dados perfeitamente. Então eu poderia ter, a fronteira seria essa aqui e não a vermelha. Eu poderia ter novos dados que pertencessem a versicolor, mas fosse categorizado como virgínica e o contrário também. Tá? Ok? Pronto. Deixa
só eu pegar uma aguinha que minha garganta tá muito seca e acabou aqui do copo, tá? É um instantinho. Bem rapidinho. Verdade. Foi mal. Beleza. Então, hoje a aula naturalmente é mais teórica, tá? A próxima que é prática, mas a ideia é passar muitos conceitos, tantos quantos forem possíveis, com relação à classificação. E como a gente avalia métodos de classificação também. Então a gente viu que a gente tem que coletar dados, a gente tem que entender o conjunto de dados, tem um motivo de fazer aqueles plots, tem um motivo de entender se eles são numéricos ou categóricos. Depois disso, a gente divide os dados e por que se divide, por que a gente pega a maioria para treinamento e a menor parte para teste. Como é que a gente cria essas boundary lines, né? Essas linhas de fronteiras. Como que a gente define isso como função ou como um algoritmo, como um método, como uma ideia. Então tem tudo isso. Como que a gente criou o modelo, como que a gente prediz, como que a gente, enfim, avalia o modelo. E é disso que a gente vai falar agora. Uma das coisas que eu pedi que vocês usassem na primeira prática foi a matriz de confusão, a Confusion Matrix, tá? Vamos supor que a gente está avaliando um classificador que vai fazer um diagnóstico médico. Então, um diagnóstico médico para vocês tem que ser preciso ou tá bom se for 80%? Vamos lá. Tá, então eu gosto de usar a seguinte exemplo para quando a gente fala de coisa médica, tá? Em relação à precisão. Você quer que o seu classificador tenha precisão de 99% ou 90% tá bom? Depende do que, né? Por exemplo, se eu. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui de novo que saiu e voltou. Pronto. Se eu tô gripado e o meu exame tem uma precisão de 95% para dizer que eu tô gripado ou não. Se ele errar, qual é a consequência? Eu vou morrer? Depende do caso. Se o meu exame eu tô com sintomas de gripe, é uma gripe mais ou menos leve, e o meu modelo matemático, o meu modelo inteligente aqui, ele disse que eu não tava. Provavelmente é porque eu tava onde? Naquela linha intermediária, não é isso? Eu não consegui predizer direito. Mas se eu tô mais ou menos gripado, provavelmente a consequência nesse caso não é tão complicada, porque uma gripe convencional a gente consegue se curar só com água, porque não tem um remédio, né, para gripe. O que tem é remédio para amenizar os sintomas da gripe.
mas a gente precisa se alimentar e descansar. É água, comida e descanso. Gripe não existe cura, é um vírus que não tem um antiviral. A gente só tem muitas variações, o que a gente tem é anticorpos que ajudam a lidar com cada uma. Mas nesse caso, 80% não teria muito problema. Tá? A gripe poderia se aprofundar, 5 dias depois você vem aqui, faz um novo exame e vai estar lá gripado, pior ou melhor, etc. Mas e se eu tenho um robozinho e eu tenho que predizer a distância para o teu olho para fazer o corte a laser lá? É melhor ele ter uma precisão 99% ou 99,999? É, exatamente. Então é como vocês disseram. Tudo depende da aplicação, do risco e das consequências de uma predição errada. Então vamos dar o exemplo aqui da diabetes, tá? Aqui em cima são os valores reais, tá certo? Eu tenho um conjunto de treinamento. E aqui, ó, são a informação real. Eu tenho um exemplo, uma pessoa, e eu sei se ela de verdade tem diabetes ou se não tem. Nesse caso aqui, ó, é a resposta do meu preditor, do meu modelo. O meu modelo ele está dizendo se essa mesma pessoa ela tem diabetes ou não tem, tá certo? Então, se eu pego um determinado exemplo, vamos supor que eu tenho 100 pessoas. E aí, eu coloquei que 90 estão aqui. 90 tinha diabetes e o meu preditor disse que 90 tem diabetes. Então, os verdadeiros positivos, ou seja, ela tem e eu classifiquei como tem. Ou seja, foi uma boa classificação. E aqui são pessoas, vamos lá, true positives, tá? São pessoas que não têm diabetes e o meu modelo diz que não tem diabetes. Então são 100, tá certo? Esse caso aqui, o meu modelo está predizendo quantos por cento corretamente? 100%. Por quê? Porque das 100 pessoas, das 90 que verdadeiramente têm diabetes, desculpa, eu escrevi diabetes aqui errado, diabetes, e 10 não tem, e ele está dizendo que verdadeiramente não tem. Então são verdadeiros negativos e verdadeiros positivos. Só que poderia acontecer um outro caso. Em caso em que eu tenho aqui... Desculpa. Eu tenho 90. Aí aqui eu tenho 8. E aqui eu tenho 2. 90 pessoas verdadeiramente têm diabetes. E o meu preditor disse que elas têm diabetes. Só que o meu preditor disse que só 8 pessoas não têm. E ele disse para mim que 2 têm. Então ele classificou 92 como tem diabetes e 8 como não. Só que na verdade, dessas 92, 90 verdadeiramente tinham, porque eu sei disso, mas 2 não tinham, porque elas deveriam ser quem? Deveriam ser não tem, só que ele colocou como tem. Então a gente tem o true positive, verdadeiro positivo, true negative, verdadeiro negativo, e a gente tem o falso positivo. O que é um falso positivo? Eu disse que ele tem, mas na verdade ele não tem. Para o caso da diabetes, qual é a consequência de eu dizer para uma pessoa que ela tem diabetes e ela não tem? Quando a pessoa tem diabetes, o que o médico faz? Depende do grau. Vamos supor que seja um grau inicial ainda. O que ele vai dizer para você? Vai preparar uma dieta. Pronto, num caso não tão grave ainda, antes de aplicar a insulina, vai fazer os testes, né, para saber se
tá ok ou não, mas aí durante um mês, antes de fazer o novo exame, o médico falou, olha, corte todo o açúcar aí por um tempo. Se for um caso intermediário, daqui a um mês você vai voltar pra gente ver o que acontece. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai passar um mês sem comer açúcar, sem comer nada, vai chegar lá e vai fazer um novo exame, uh, vai ver que, na verdade, não tinha muita coisa, vai fazer um segundo exame, bom, voltou a comer açúcar, tá tudo ok. E qual foi a consequência para a pessoa? Ela só precisou fazer uma dieta. Teve um desgaste emocional, um pouquinho, né? Se preocupou e tal, mas depois diz, ah, tô beleza. Mas, e se não fosse diabetes? E se esse exame se tratasse de detectar se você tem câncer? E aí deu um falso positivo. Qual é a consequência para a vida da pessoa? É um choque grande. Não é tipo diabetes, ah, minha taxa deu alta, vou baixar açúcar. Não. Meu irmão, tô com câncer, velho. Ferrou, ferrou. Pode ser que a gente consiga, pode ser que meu câncer seja já bem tratado, bem diagnosticado, seja uma coisa leve. Ainda assim tem muito risco, é câncer, é mutação de célula. Muitas pessoas passaram bem nesse tipo de câncer, mas pode ser um câncer muito pesado. Então você já começa já começa um processo de sofrimento muito grande. Então é muito ruim, nesse caso, ter um falso positivo. Só que daqui a um mês ele vai fazer um novo exame, uma contraprova, e vai dar negativo. E aí vai dar uma esperança, num terceiro mês ele vai fazer uma segunda contraprova, vai dar negativo de novo. Estatisticamente, os testes têm uma probabilidade, né? E aí, aliviou, beleza. 2 meses, tá massa, ótimo. 3, me livrei disso, não era isso, era falso. Graças a Deus, parará, 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 parará. Muito bem. Só que existe um outro caso, que é o nosso caso, falso negativo. Então a gente tem 100 pessoas, o meu exame aqui deu que 90 pessoas, né, tinham diabetes lá, nenhum falso positivo. E aí a gente tem aqui 10 seriam não tem, só que vamos fazer o contrário. Desculpa. 88. E 12. Aí aqui tem 88. Eita, que 8 ruim, viu? Tô desenhando com o mouse, tá? Aqui a gente tem 2. E aqui a gente tem 10. Ok? E nesse caso aqui, o que é isso? A gente sabe que, na verdade, 90 tem diabetes e 10 não tem. A verdade é essa. Só que o meu preditor diz que 88 tem e 12 não tem. Ok? A gente está tratando de diabetes. Então, o que vai acontecer? Os 88 vão ser medicados e 2 a gente está dizendo que é falso negativo. O meu modelo está dizendo que não tem, só que ele tem. Se for diabetes, o indivíduo recebeu o resultado negativo. Ele disse, opa, não tem, tá tudo bem. O que eu vou continuar fazendo? Nada, tô feliz. Então, depende do que é, né? Exato. Grave. Muito mais grave. Para o caso da diabetes, ele vai continuar comendo açúcar, daqui a um mês, ou 2, ou 3, ou 1 ano, ou 2 anos, ele vai começar a sentir dificuldade de cicatrização, ou passar mal em alguma coisa ou outra, vai fazer um novo exame e provavelmente vai detectar. Mas no caso de um câncer, o falso negativo, você está lá, fez o exame e deu falso. A consequência é muito mais grave. Porque você está despreocupado, poderia estar dando início a algum tipo de tratamento mais simples, medicamentoso, sem intervenção física, sem químio, sem radioterapia. Bom, só que você não detectou. Passou um mês, passou 2, passou 3. A consequência é muito maior. Nesse caso, falso negativo é muito, muito, muito grave. Então não é muito interessante, certo? Entenderam? Através desses 4 casos, a gente tem o que a gente chama de erro tipo 1,
Ah, tá escrito errado aqui, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Foi falha no slide. E erro tipo 2. Erro tipo 2, tá? Erro tipo 1 e erro tipo 2. O erro tipo 1 é a gente dizer que é positivo quando não é. Então, dependendo da situação, ok, vai gerar uma consequência, mas se for algo negativo, se for algo que não é bom, uh, então ok. E se for o falso negativo, é o erro tipo 2. Dependendo do caso, isso pode ser prejudicial ou não. Se eu tivesse criando um modelo para definir se uma pessoa é culpada ou não de ter, por exemplo, colado na prova, se é culpado ou não. O falso positivo seria pior do que o falso negativo. Verdadeiro ou falso? Então, se o meu modelo está dizendo que você colou, mas na verdade você não colou, é mais prejudicial para o aluno do que eu dizer que se eu errar, dizendo que você não colou, quando na verdade você não colou. Nesse caso, a presunção da inocência, eu devo priorizar, criar modelos que falham menos no erro tipo 1 do que no erro do tipo 2. Mas quando é um problema de saúde, eu tenho que priorizar, criar modelos que falhem menos no erro tipo 2 do que no erro tipo 1. A gente não vai criar modelos perfeitos para problemas reais. Alguém vai fazer pergunta? Diga. Aham. É. Aham. Ou seja, o que ele está fazendo para incrementar o modelo? Além de todas as variáveis, todos os atributos associados ao exame de sangue, ao exame da excreção que você sai pelo nariz, ele está adicionando mais um, que é o raio-x lá, por exemplo, ou uma tomografia se for algo mais complexo. Você está criando, o que você está colocando no seu modelo? Mais variáveis. Quantos mais variáveis, mais complexo o modelo precisa ser, mas também provavelmente mais preciso. A gente vê muito isso, falso positivo e falso negativo. Com o exame do Covid é muito interessante, né? Porque você tem um falso positivo, ou seja, você foi diagnosticado como Covid. Se não está tão grave os sintomas, ok. Você, na verdade, não tem, acha que tem, ficou em casa, se curou, beleza. O problema depois você vai achar que tem, que está imune, saiu e pegou. Mas o falso negativo você tem e não foi diagnosticado e está propagando para as pessoas ao seu redor. Não estou nem dizendo que está saindo, está propagando as pessoas ao seu redor. Nesse caso aí é ruim o positivo e o negativo. Só vai mudar as consequências. Então você tem que tentar sempre reduzir. Só que dependendo do problema, dependendo da complexidade, você tem que priorizar. Reduzir erros do tipo 1 ou do tipo 2. Vai depender do teu modelo aí, tá certo? Opa. Acho que é. Beleza. Então, a partir dessas coisas, a gente ainda tem algumas medidas, tá? Lá também na parte prática, a gente falou do... Só um instante. A gente falou de outras medidas. Quando a gente cria aquele método chamado report, aqui embaixo, ó. Quando eu chamo o prediction, depois eu chamo o accuracy score, a confusion matrix, que é isso que a gente falou, e o relatório de classificação, né? Classification report. A gente tem o precision, o recall e o accuracy, tá? Então, o accuracy, a acurácia, é quantas vezes eu acerto a predição true, verdadeiro e falsa. O que é isso? De todos os meus valores aqui, ó, eu somo. Eu sei que tem 100 no total. Quantos desses eu disse que era negativo e verdadeiramente é negativo?
e quantos são positivos e verdadeiramente são positivos. Vamos supor que eu coloque aqui 86 e aqui 14. Aqui 2, aqui 84, aqui 2 e aqui 12. Na verdade deveria ser 90 true positive e 10 true negative. Então, nesse caso aqui, dos 90 eu estou acertando 84 e dos 10 eu estou dizendo que é 12. Será que essa conta está certa? 2, 14 e 84. Está certo. Eu estou dizendo que são 12, mas na verdade era só 10, eu errei 10, então fica... Bom, acertei os 10, eu tenho que contar quantos eu tenho mesmo, tá? Então é 10 mais 84, daria 94. 94 de 100, a minha acurácia é de 94%. Então eu não estou 100% acurado. Minha acurácia não é de 100%, é de 94%. Então é quantas vezes eu acerto o que é verdadeiro e o que é falso em relação ao valor de verdade disso, né? Isso é acurácia. A minha precisão é quantas vezes eu consigo calcular que a pessoa tem o que eu estou procurando, que é saber se tem diabetes, no conjunto de vezes que eu disse que tem. Então eu somo true positive com false positive e eu divido o que é true positive por essa soma aqui. Aí eu tenho a precisão. O outro é o recall. O recall é quantos eu detecto que é verdadeiro, que eu consegui que era verdadeiramente verdadeiro, tá? Então é esse aqui. Esse dividido pelo todo. Vocês vão fazer essas continhas, eu vou passar o material para vocês lerem. Mas é só para vocês, quando forem avaliar um algoritmo, saber se é melhor eu detectar precision, recall ou accuracy é suficiente, tá? Dependendo de cada consequência de problema, é bom eu avaliar o outro ou o total, dependendo do caso. Covid é melhor o total. Porque a consequência do falso negativo é ruim para você e para as pessoas ao redor, e a do falso positivo é a consequência para a sociedade. Então os dois são ruins, no final das contas, tá? Bom, pessoal, eu tentei escanear aqui, mas eu estou sem scan, eu fui tentar tirar foto, mas o livro tá muito ruim. De um material, são 10 páginas, para vocês lerem durante a semana sobre a aprendizagem supervisionada. Então, tem falando sobre atributos, sobre os classificadores, sobre todos esses termos, sobre vários outros termos. É importante que vocês leiam, dá umas 10 páginas aí. Não é aqueles livros de cálculo grandão, não. Livro assim. Vou mostrar aqui para vocês. 10 páginas. 5 folhas, assim, desse jeito. Mas é tudo sobre classificadores, sobre... Não é tudo, mas assim, uma parte bem condensada, um resumo muito bem feito sobre várias coisas disso aí. O que é o classificador, o que é que não é, blá, 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 blá. Ok? Vocês têm dúvidas iniciais sobre o que a gente tratou hoje? Foi. Mas, de maneira geral, deu para entender o jeito da coisa? Certo. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar agora? Algum exemplo? Alguma... sei lá o quê? Certo. Vou botar aqui. E aí? Nada de pergunta? Estão cansados já? Estão com sono? Quer fazer soneca depois do almoço, é? Vou parar de gravar.